Bom, pessoal, dando prosseguimento aqui às nossas palestras, como vocês sabem, o evento é todo patrocinado pela Microsoft, então a plataforma de acesso aí de vocês, de trabalhar e de compartilhamento é o Microsoft Teams. E aí a gente trouxe uma pessoa especialista para falar para vocês, explicar como que vocês podem extrair o máximo de informação e conhecer também mais recursos aí do próprio Teams, tá? Então agora a Celina Nakayama, ela é Customer Success Manager na Microsoft e vai dar um overview geral aí para vocês sobre o Teams. Muito obrigado, Celina, com você. Obrigada, Marcos. Boa tarde para todos, para todas. Espero que estejam todos bem. Como o Marcos me apresentou, sou Celina Nakayama. O meu papel na Microsoft é de Customer Success Manager. Então, meu papel é ajudar com que o cliente tenha sucesso usando as nossas ferramentas e as nossas soluções. E no meu caso, é focado muito nas ferramentas do Microsoft 365, né? Se alguém quiser mais informações, quiser se conectar comigo também pelo LinkedIn, esse QR Code que está aí na tela compartilhada leva para a minha página no LinkedIn. Fiquem à vontade, eu costumo de tempos em tempos postar novidades sobre o Teams, o que a gente tem de coisas para publicar, para lançar, ou o que tem de útil, né, dicas e tudo mais, fiquem à vontade. Se não conseguirem ler o QR Code, só me procurar lá, Celina Nakayama, vão conseguir se conectar comigo e a gente pode se falar por lá também, tá bom? Bom, aqui hoje eu vou falar um pouco sobre, principalmente o Teams, né, como o Marcos falou, é a ferramenta que vocês estão utilizando aí, e o Teams é a grande aposta da Microsoft como a ferramenta de colaboração, tá? Então, só para a gente contextualizar um pouquinho, eu vou passar um PPT rápido, e depois eu vou para um ambiente de demonstração, vamos colocar a mão na massa. Bom, aqui só para contextualizar um pouco vocês, a gente falava muito de formas de trabalho que eram de hierarquias tradicionais, né? Então, eu costumo falar que são organizações onde a gente tem, por exemplo, uma presidência, vice-diretorias, diretorias, gerências, debaixo de cada gerência você tem as diversas equipes, e a forma de trabalhar, de se organizar, de colaborar, era muito sempre baseado nessa mesma estrutura organizacional. Inclusive, os recursos que as empresas tinham, algumas ainda têm, segue muito essa mesma estrutura. Aqui, por exemplo, quando a gente fala de servidor de arquivos, né, onde a pasta de arquivos, por exemplo, dessa equipe não está disponível para pessoas dessa outra equipe, enfim. E a gente fala também agora muito no formato de trabalho que a gente chama de redes responsivas, que é mais ou menos essa bagunça, como mostra esse desenho aqui, né? Onde você, independente da sua estrutura organizacional, a colaboração e o trabalho ocorre para todos os lados, para todos os sentidos da organização, tá? E essas ferramentas de colaboração vêm justamente para poder proporcionar e trazer um ambiente de trabalho em que você consiga executar esse tipo de colaboração. Esses dados são dados ainda antes da pandemia, né, que a gente falava de números de dispositivos por usuários, utilização de ferramentas sociais no trabalho, sobre times colaborativos, né, então, e aqui uma coisa que tinha era que até 2020, ou seja, o ano que a gente está hoje, era uma previsão que até 72% dos trabalhadores trabalhassem remotamente, né, e quando a gente fala remotamente, a gente não fala somente ou necessariamente de home office, que é o que grande parte da força de trabalho está atuando nesses últimos meses por conta da pandemia. Quando a gente fala de trabalho remoto, a gente fala de poder trabalhar de qualquer lugar, não necessariamente num espaço físico fixo, por exemplo, num escritório onde eu tenho ali minha mesa fixa, né, aquela mesa onde eu tenho o porta-retrato dos meus filhos, onde eu tenho ali as minhas coisas, as minhas canetas. Não, a gente está falando de qualquer ambiente. Você pode trabalhar mesmo no escritório, se você
pode ter espaços que não são espaços fixos, espaços rotativos, você pode estar trabalhando de um aeroporto, de um hotel, de uma casa de praia, né, de um restaurante, de um café, até mesmo de casa, tá? E uma outra informação é que a gente tem, atualmente, 4 gerações de trabalho, 4 gerações distintas trabalhando juntas, né? Então, são desde das gerações, por exemplo, que hoje tem até por volta dos seus 60 anos, assim como a gente tem jovens que recém entraram na faculdade ou recém saíram de uma faculdade por volta dos seus 20 anos, e a gente tem esses trabalhadores todos juntos no mesmo ambiente de trabalho, né? Então, com experiências diferentes, com perfis diferentes, tá? E a gente tem falado muito, ultimamente, né, na tal da transformação digital, né? E a transformação digital, ela ocorre para você mudar a forma de colaboração, tá? E o que é colaboração? Colaboração é a ação de trabalhar em conjunto. Então, essa transformação digital, né, que todo mundo fala nos últimos meses, é justamente essa possibilidade de você trabalhar em conjunto. E aí a gente também fala, adicionalmente, a questão da cultura, é a ferramenta adequada para que você consiga realmente colaborar junto com o seu time, tá? E junto com a transformação digital, também vem a questão de transformação das pessoas, né? A gente tem uma nova rotina agora, a gente tem uma nova forma de trabalhar, a gente tem novas formas de interagir, novas formas de se comunicar, né? Que antes, no formato anterior, onde a gente ia pessoalmente, num ambiente fixo de trabalho, onde todo mundo se encontrava, isso mudou nos últimos meses, né, para boa parte dos trabalhadores. E com isso também vem a parte da transformação cultural. Quando a gente fala de transformação digital, não é simplesmente o uso da tecnologia, vem também a transformação das pessoas e a transformação da cultura. O que a gente fala quando diz transformação da cultura? A gente fala de novos hábitos. Por exemplo, agora a gente pode estar numa reunião aqui, pode passar uma pessoa aqui atrás, pode meu telefone tocar, pode meu cachorro latir, e isso tudo hoje é totalmente aceitável, né? Assim como é aceitável, por quê? Porque a gente também tem que ter a empatia de você entender que o outro, assim como eu também, pode estar vivendo um momento totalmente diferente do que a gente tinha antes de março, né, principalmente aqui no Brasil, onde as pessoas não tinham muito hábito desse trabalho remoto, então essa questão de ter um cachorro latindo ao fundo quando você está numa reunião não era tão comum, hoje em dia já é comum, enfim, tem a transformação cultural também, tá? E o que a gente tem agora é uma nova realidade, né? E o que é essa nova realidade? É que tudo que a gente faz é remoto, né? Seja um trabalho, aqui a grande maioria faz um trabalho remoto, você tem reuniões remotas, você tem aula remota, você tem consultas médicas remotas, né? Hoje, eu, por exemplo, fiz uma consulta com uma fonoaudióloga remota, ela inclusive em São Paulo e eu aqui. Em condições normais, muito provavelmente eu não consultaria com ela, né? Mas como é tudo remoto, eu consegui uma ótima fonoaudióloga em São Paulo, eu fico em Brasília. Enfim, tudo que a gente faz é remoto, você pode fazer compras online, é remoto, você não precisa mais necessariamente ir ao supermercado, você faz uma compra na farmácia, compra remoto, compra por um aplicativo, enfim. E quando a gente fala desse tudo remoto, né, a gente estava falando da transformação digital, o que a gente viu nesses últimos meses, o que a gente previa de transformação digital que levaria 2 anos, a gente viu acontecer em 2 meses por conta dessa pandemia, né? Então, essa situação toda no mundo, ela acelerou muito essa transformação digital, né? A gente brinca e fala assim, quem foi o grande transformador e que trouxe a transformação digital na sua empresa? Foi o CEO, foi o CIO,
Não, se chama Covid, né, para muitas empresas, tá? E aí, só compartilhando aqui algumas informações, inclusive aqui da própria Microsoft, né, essas informações são de 30 de abril, então, mais ou menos uns 2 meses, assim que a gente teve essa explosão dessa pandemia no mundo todo, e a gente teve um crescimento muito, muito grande de uso das nossas ferramentas, principalmente do Teams, né, e que a gente viu de crescimento aqui. Antes da pandemia, a gente tinha uma média mais ou menos de 40 milhões de usuários ativos por dia no mundo utilizando o Teams, no mundo todo, tá? Em 30 de abril, a gente teve esse número quase dobrado, e a gente chegou ao número de 75 milhões de usuários diários utilizando o Teams, tá? Bom, isso aqui, como eu falei, foi uma apresentação rápida, né, um PPT só para contextualizar vocês, e agora nós vamos para a parte que eu mais gosto, que é colocar o mão na massa. Eu vou fazer aqui algumas demonstrações para vocês e falar como é que vocês podem tirar um melhor proveito do Teams, tá? Deixa eu fechar aqui. Eu vou acessar aqui um ambiente de teste, de demonstração que eu tenho, e aí eu quero começar mostrando aqui para vocês um pouco a parte de conceito do Teams, né? Porque a gente vê muitas empresas utilizando, o crescimento de uso do Teams foi muito rápido, mas não quer dizer necessariamente que essas empresas, os funcionários dessas empresas estão utilizando o Teams da melhor forma possível. Eu costumo falar que as empresas que têm, que utilizam o Microsoft 365, muitas vezes é como se tivesse comprado uma Ferrari, tá, com seguro pago e com tanque cheio, mas algumas vezes somente liga o carro e, se muito, tira da garagem e anda somente com a primeira marcha, né? Não utiliza todo o potencial da máquina, dessa ferramenta poderosíssima que tem disponível, tá? Por quê? Porque muitas vezes a gente vê que as pessoas estão usando basicamente como ferramenta de chat e videoconferência, né? Que é o básico que todo mundo precisou, digamos assim, no primeiro momento, que é continuar se comunicando, tá? Mas aqui o Teams, ele é muito mais que somente uma ferramenta de comunicação, ele é uma ferramenta de colaboração, onde você pode ter mais produtividade, você pode ter mais foco, né? Você pode preparar toda uma área de trabalho de uma equipe. E vocês já devem ter visto que no Teams a gente tem aqui no menu do lado, né, algumas opções. Por exemplo, quando a gente fala de equipe, aqui as equipes, muitas vezes, as empresas começam a utilizar, criando as equipes, com a mesma estrutura que eu chamei lá atrás, que é das estruturas organizacionais. Celina, isso está errado? Não, isso não está errado, porque sim, você tem assuntos da sua equipe, da tua estrutura organizacional, que tem temas em comuns que vocês tratam, tá? Mas o conceito de equipe vai muito além somente de conceito de equipe organizacional, né? Você também pode ter equipes, por exemplo, de projetos, de um projeto específico que você está trabalhando, que não necessariamente são só pessoas da sua estrutura organizacional. Você pode ter pessoas trabalhando nesse projeto de diversas áreas da sua organização. Então, digamos, pode ter um projeto que envolva pessoal da área de tecnologia, de marketing, de comunicação, de recursos humanos, de finanças, e você pode criar uma equipe com essas pessoas dentro do Teams. Pode ser uma equipe, de repente, referente a alguma iniciativa que você tenha na sua equipe, na sua empresa, né? Aqui na Microsoft, a gente tem a nossa iniciativa, por exemplo, de um pilar de diversidade e inclusão, que é o pilar específico de acessibilidade. Então, nós temos uma equipe no nosso Teams, que é a equipe do pilar de acessibilidade. E nessa equipe nós temos várias pessoas da Microsoft do Brasil, não só do Brasil, tem outros colaboradores também de outros escritórios da Microsoft, e todos se reúnem dentro dessa equipe, tá?
E toda equipe, você pode ter dentro dessa estrutura o que a gente chama de canais, né? Então, sempre que você cria uma equipe, você tem um canal que se chama canal geral, que é o canal default. Eu costumo falar que o canal geral é como se fosse aquele mural que a gente pode ter, por exemplo, nos corredores dos escritórios, onde as pessoas vão lá e colocam mensagens, enfim, não é nada muito estruturado dentro da equipe, tá? São assuntos gerais que você trata. Só que dentro de uma equipe, você pode tratar de assuntos específicos, e aí você pode criar outros canais específicos para cada um desses conteúdos, né? E a analogia que eu faço é como, por exemplo, a estrutura de pasta de arquivos que você tem, como a gente tem no computador, que é aquela pasta Meus Documentos, né? E dentro da pasta Meus Documentos, quando você vai armazenar ali os seus arquivos, muitas vezes a gente cria subpastas para classificar cada documento que a gente vai colocar ali. Então, por exemplo, dentro da pasta dos meus documentos, você pode ter uma pasta que se chama material de estudo, e ali você coloca todo o conteúdo referente ao material de estudo. Você pode ter uma outra pasta que seja planejamento de trabalho, você coloca ali tudo referente ao planejamento de trabalho. Você cria subpastas. Nesse mesmo conceito, a gente pode criar canais dentro do Teams. Nesse exemplo que eu tenho aqui, eu tenho uma equipe que trata do assunto capacitação corporativa, tá? E quando eu criei a capacitação corporativa, ele criou um canal que é o canal geral, que é o default, e eu criei outros 2 canais, que é o canal que se chama demandas de workshops e um canal que se chama seleção de instrutores. Estão vendo que aqui, quando a gente faz seleção de instrutores, eu tenho um cadeado aqui do lado? Isso quer dizer que esse canal é um canal que a privacidade dele não é pública, ou seja, não são todas as pessoas da minha equipe que têm acesso a esse canal. Eu criei esse canal do tipo privado, onde eu digamos que nessa equipe eu tivesse a participação de 10 pessoas, de 10 membros, e dentro desse canal privado, eu coloco acesso somente a 4 dessas 10 pessoas da minha equipe, tá? É um assunto que eu trato dentro dessa equipe, que é capacitação corporativa, mas que é um assunto mais restrito, né? Então, eu posso criar um canal privado para isso. E as pessoas que não têm acesso a esse canal privado, nem veem esse canal listado aqui nessa estrutura, tá? Quando você cria as equipes, você também tem aqui em cima no menu abas ou guias que você pode criar para você, que eu chamo de montar a área de trabalho da sua equipe. Então, aqui você pode adicionar, por exemplo, um documento Word, você pode adicionar a URL de um website, né? E por que a gente faz isso? Nós temos estudos que mostram que a cada vez que você está trabalhando no seu computador e você tecla Alt-Tab para mudar de aplicativo no seu computador, você pode levar até 23 minutos para focar naquilo que você ia fazer de fato. Celina, o que você quer dizer com isso? Quero dizer o seguinte, você está, digamos, trabalhando no Teams, e você precisa buscar uma informação num website, por exemplo, né? Você dá um Alt-Tab, abre o seu browser. Celina, mas eu não tenho problema, porque eu tenho todos os meus favoritos organizados por pasta e por subpasta, eu tenho uma infinidade gigante de favoritos no meu browser. Ótimo, melhor lugar que você tem para você perder o seu foco, né? Porque você vai procurar ali a sua URL que está nos seus favoritos, e você vê milhares de outros favoritos, e fala assim, poxa vida, eu precisava acessar esse site para fazer uma consulta XPTO. Você acaba indo para uma outra URL, indo para um outro site, está navegando, lá pelas tantas você se lembra, poxa vida, mas não era isso aqui que eu devia fazer, eu ia buscar outra coisa, eu ia acessar aquele outro portal que ia fazer uma consulta ABC, e aí você vai para a tua consulta. Nesse meio tempo, você já perdeu algum tempo de foco, né? Aqui no Teams, você pode adicionar uma guia, que é website, e você adiciona um site para navegar dentro do Teams. Então, você não precisa dar Alt-Tab, você não vai correr o risco de você perder o foco naquilo que você está fazendo, tá? Outra coisa que você pode fazer
uma vez que você carrega arquivos aqui nessa aba de arquivos, que você pode carregar, ou então que cada arquivo que você compartilha aqui na parte de postagens, ele vem aqui para essa aba de arquivos, tá? Você pode pegar arquivos daqui e criar as guias também. Por exemplo, eu carreguei esse PDF para cá, que se chama Microsoft Teams Manual para o Usuário, tá? O que eu fiz? Eu adicionei uma guia aqui e dei o nome de dicas, que é justamente com esse arquivo. Quando eu clico aqui nessa guia, o que ele faz? Ele já abre aqui o documento direto. Eu não saí daqui, ele não abriu esse PDF no browser, nada disso. Estou fazendo toda a navegação dentro do Teams, certo? O que mais que eu posso ter aqui? Eu posso vir aqui em arquivos, eu tenho, por exemplo, um documento Word, eu posso vir aqui, abrir, ou criar um novo documento Word, por exemplo. Vou chamar de apresentação. E esse documento Word, eu vou editá-lo aqui dentro do Teams, tá? Deixa eu fechar. Vou digitar novo documento Word, e estou aqui editando esse meu documento. Eu estou dentro do Teams, e tenho a equipe, e tem várias pessoas dentro dessa equipe. O que eu posso fazer? Outras pessoas dessa minha equipe podem acessar esse mesmo documento simultaneamente, e a gente pode fazer edição simultânea desse documento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu estou conectada nessa sessão com essa usuário aqui da Adele, e eu tenho uma outra sessão aqui, que é o usuário da Megan, tá? Aqui eu tenho, aqui, ó, por exemplo, nessa equipe de capacitação corporativa, a Megan não tem acesso àquele canal privado que eu criei. Eu vou aqui em demandas de workshop, ela nem vê aquele canal. Eu vou aqui em arquivos, e vou editar aquele mesmo documento que a Adele, que ele deveria colocar aqui, e abrir o documento. Deixa eu carregar, dar um refresh aqui, vamos ver se ele abre para mim. Ele não abriu. Não tem problema, eu vou abrir, vou estar no canal geral, desculpa, está no canal geral, estou em outro canal. Aqui, ó, documento apresentação DocX. Eu estou com acesso da Megan e vou abrir esse mesmo documento, tá? Quando eu venho aqui e abro o documento, eu vou editar o mesmo documento que eu estou com ele aberto lá na seção com o usuário da Adele. E aqui ele me diz ainda onde que está o cursor da Adele, tá vendo? Celina, eu tenho que varrer o documento todo para ver onde é que a Adele está editando? Não. Eu tenho aqui em cima me mostrando que a Adele também está editando o documento. Eu tenho aqui, ó, ir para o local. Quando eu clico em ir para o local, ele vem e me mostra aqui onde é que a Adele está editando o documento. Eu estou com o usuário da Megan, eu posso vir aqui, por exemplo, eu vou dar um Ctrl Enter e vou começar uma nova página, tá bom? Vou mudar para o acesso da Adele. Olha só, aqui é o acesso da Adele e eu já tenho a edição feita aqui. Ou seja, é uma edição simultânea. Celina, até quantas pessoas podem editar simultaneamente esse documento? Sabem quantas? Até 99 pessoas podem editar o documento simultaneamente. Celina, todo e qualquer tipo de documento? Você pode, desde que ele seja Word, Excel, PowerPoint ou OneNote, que são as ferramentas do Office 365, e que estejam salvas na nuvem, tá? E usando as ferramentas do Office 365, ok? Posso vir aqui, vou marcar aqui de amarelo, vou mudar para o acesso da Megan, e aqui, ó, a Adele está com o cursor aqui em cima e acabou de mostrar para deixá-lo amarelinho, tá? Isso aqui a gente chama de uma feature que se chama coautoria dentro do pacote do Microsoft 365, tá bom? Então, isso você pode fazer dentro do Teams para colaborar, né? Então, aqui, a gente tratou de produtividade, porque você pode criar ali toda a área de trabalho da sua equipe, você pode adicionar outros aplicativos, você vem aqui no mais, e tem diversos outros aplicativos que você pode adicionar, tá? Nem todas as organizações têm esses aplicativos aqui de baixo que são de terceiros, mas os aplicativos aqui de cima, que são
da ferramenta, do pacote da suíte do Microsoft 365, com certeza aparecem aqui para vocês. Eu posso criar, por exemplo, um planner, que é um gerenciador de tarefas, tá? E aí toda a minha equipe tem acesso a esse planner, né, que é o gerenciador de tarefas. Eu posso compartilhar aqui um PowerPoint, como eu falei, ó, como é que você coloca uma URL? Você diz o site. O único requisito quando você coloca o site é que ele seja um site seguro, ou seja, é HTTPS, tá? E aí você coloca o endereço e você navega dentro do site aqui no Teams. Marcos, você tinha me dado tempo até às 18 horas. Se o meu tempo acabou, você me informa. Não, pode seguir mais um pouco. A gente Tá faz bom, um extra aqui, tá? tá bom, obrigada. Bom, então aqui a gente tem essa parte que vocês exploram, e aí cada um desses canais, você tem essas abas aqui em cima que você pode criar de forma distinta, tá? Deixa eu voltar para o acesso da Adele, que é o que eu estava utilizando, que é esse acesso aqui, que é o da Adele. Então, aqui a gente está na equipe, né? O que mais que a gente pode fazer dentro da equipe, que eu acho muito bacana? A gente pode vir aqui, por exemplo, em postagens, e aqui embaixo você tem a opção em chat de equipe somente, não nessa opção de chat, que é chat 1 a 1, ou então chat em grupo. Você vem aqui nessa opçãozinha do lápis, que é o formatar, e você pode colocar aqui um assunto, como se começasse um e-mail, né? Quando você vai escrever um e-mail, você digita o assunto. Essa aqui é a parte que você usa o Teams e que você deixa o e-mail de lado, tá? Então, se eu posto uma mensagem aqui, toda a minha equipe, né, dentro desse canal, tem acesso a essa mensagem. Então, eu posso colocar aqui, definição de data do workshop. Por exemplo, esse aqui é o título da minha mensagem. E vou escrever a mensagem aqui. Preciso de ajuda para definirmos as datas, por exemplo, tá? E você pode fazer menção aqui. Eu posso colocar um arroba. Como eu estou no canal geral, eu posso usar o arroba geral, e aí todo mundo desse canal geral vai ser mencionado, ele vai receber uma notificação de que tem uma mensagem com uma menção, tá? Enfim, posso aqui fazer o arroba geral, posso mencionar uma pessoa especificamente, então eu venho aqui, arroba Megan, e passo uma mensagem específica para Megan, e envio a minha mensagem. Essa mensagem aqui na equipe, ela tem a opção aqui de responder, e aqui eu respondo como eu responderia uma thread de um e-mail, só que ao invés de ficar com aquele quantidade gigante de e-mails na minha caixa postal, de um responde, outro responde em cima, a última resposta da terceira pessoa não veio em cima da última resposta e vira aquela confusão. Se a gente fizer aqui dentro do Teams, todo mundo vai ter acesso à mesma informação sempre. Então, é só vir aqui na opção de responder e dizer, por exemplo, conte comigo, podemos falar sobre esse tema na nossa próxima reunião, por exemplo, tá? E respondo aqui. E aí eu fico com essa thread, né, de mensagens toda concatenada, né? E outra coisa que a gente pode fazer, que eu costumo brincar, é falar que é o novo protocolo de comunicação. Se isso aqui fosse um e-mail, muito provavelmente, o que ia acontecer? Todo mundo, ou a grande maioria, ia responder para todo mundo, ou então, pelo menos para a Adele, dizendo, ok, conte comigo, ou, ok, combinado, mas um e-mail. Aqui, o que você pode fazer? Você vem aqui, ó, no joinha. Ok, entendi a sua mensagem, conta comigo, vou te ajudar. Ou então, posso mandar um coraçãozinho, né, se realmente foi uma mensagem muito legal, posso dar uma gargalhada, e você pode responder simplesmente aqui com essas emoções, tá, que é o que a gente chama, né. Uma outra coisa bacana que a gente tem aqui, nesses 3 pontinhos aqui embaixo da mensagem, é o que a gente chama de extensão de mensagem. Olha só que legal. E você pode usar extensões de mensagem aqui, tem um que eu gosto muito, e que é principalmente agora nesse formato de trabalho remoto, que a gente não encontra as pessoas pessoalmente, mas a gente tem trabalhado muito, é o praise. O que é o praise? Você
reconhecer o trabalho de alguém, você agradecer alguém por um trabalho que ela executou. Então, você pode vir aqui, por exemplo, no Praise, e quero mandar um Praise, por exemplo, de liderança para alguém. Eu quero mandar um Praise de liderança para o meu amigo Alex. Seleciono aqui, posso mandar para mais de uma pessoa, e posso colocar uma mensagem. Parabéns pela sua liderança nos workshops entregues essa semana. Sei lá. E verifico. O que vai acontecer? Vai ser postado no chat de mensagens um card como esse e todo mundo da equipe vai ver. Ou seja, vai ser um reconhecimento público que eu vou estar fazendo para uma pessoa dentro da minha equipe. E eu posso vir aqui, enviar. Quando envio, tem aqui que a Adele enviou elogios para o Alex, tá? E aí começa aquela chuva, poxa, que legal, gostei, manda um coraçãozinho, né? Ou seja, de uma forma rápida, eu vim aqui e fiz um reconhecimento público para alguém, tá? Uma outra coisa também legal que você pode fazer aqui, você pode fazer uma enquete rápida. Então, você, por exemplo, pode usar o Forms para fazer uma enquete rápida, que você coloca uma pergunta e você coloca as opções de resposta. Vou colocar, por exemplo, qual o melhor dia para a nossa próxima reunião? Vou colocar aqui, por exemplo, a segunda, 10 horas. Vou colocar quarta, 16 horas. São duas opções. Posso colocar mais opções, pode ser uma enquete de várias respostas, enfim. E vou aqui em avançar. Quando eu vou em avançar, o Teams, ele posta aqui no chat dois cards ou duas opções. Aqui em cima é o card de votação. Então, eu posso vir aqui e votar, por exemplo, eu vou votar em segunda, 10 horas da manhã, e enviar voto. Quando eu votar, nesse card de baixo, ele já vai processar as respostas que eu recebi. Venho aqui em enviar voto, olha só aqui embaixo, ele já atualizou para, 100% dos votos foi para segunda de manhã. Conforme outras pessoas vão votando, ele já vai atualizando isso aqui. Então, de alguma forma muito rápida, você consegue fazer uma enquete, tá? Isso aqui, onde você vai aqui nos 3 pontinhos, e assim você tem outros aplicativos também que você pode colocar como extensão de mensagem. Você pode colocar, por exemplo, você pode ver o valor de ação de uma determinada empresa e postar aqui, você pode ver o clima. Vamos ver o clima? Eu venho aqui, se eu não utilizei ainda, eu posso vir aqui, adicionar. Quero procurar o clima de onde? Vamos ver de Brasília, que eu estou aqui em Brasília e tá aqui, ó, Brasília, Brasil. Já pego essas informações e posto. Pronto, todo mundo da minha equipe tem acesso a essa informação. Eu não precisei sair do Teams, eu não fui procurar num browser e ele já me trouxe a informação. Lembra? Foco, produtividade, né? Eu não precisei dar Alt Tab para correr o risco de me dispersar, tá? E assim tem outros aplicativos que também vocês podem utilizar. Marcos, quanto tempo você ainda me dá? Ou já acabou meu tempo? Acabou, mas pode ficar, se você tiver mais conteúdo, pode ficar mais 7 minutos. Até as 7 8h. minutos? Opa, combinado, combinado. Obrigada pelo tempo adicional. Vamos lá, deixa eu mostrar uma outra coisa também bacana para vocês dentro do Teams, que é essa parte aqui de calendário, né? Aqui no calendário é onde você marca as suas reuniões, tá? Se você tem a suíte completa do Office 365, você tem tanto o e-mail e você tem o Teams, ou seja, você tem o Outlook, você tem o Teams. Esse calendário, ele está sincronizado com o calendário que você tem lá no Outlook, tá bom? Então, por exemplo, você vem aqui, vai marcar uma reunião, eu quero marcar, a gente está no dia 21, sexta-feira, quero ir para a semana que vem, eu quero marcar uma reunião na terça-feira, 10 horas da manhã. Ele já me abre isso aqui, vou colocar aqui. Título. Vai ser uma reunião teste, vou adicionar as pessoas. Então, eu vou adicionar aqui a Megan, vou adicionar o Alex, vou adicionar a Celina,
porque eu tenho um usuário de Celina aqui. E olha só, o horário que eu estou colocando é de 10 às 10h30. Só que vejam aqui embaixo, ele coloca sugeridos, 12h30 às 13, 13 às 13h30. Por que será que o Teams fez isso? Eu posso ir aqui em assistente de agendamento, o que a ferramenta viu? Que tem alguém aqui que faz parte da lista de convidados que não tem disponibilidade nesse horário, tá? Então, ele coloca aqui as opções, deixa eu voltar aqui, as opções onde eu tenho a disponibilidade de todo mundo para poder marcar reunião. Então, isso evita que você precise ligar para uma pessoa, dizendo assim, fulano, você tem disponibilidade de falar tal dia, tal horário? Ora, se todo mundo tiver o seu compromisso agendado, né, e marcado no seu calendário, você não precisa fazer isso. É só vir aqui no assistente de agendamento, ver se a pessoa já está disponível ou não. Por exemplo, no meu caso, no meu calendário, eu marco, inclusive, o horário que eu estou no meu almoço, porque aquele horário eu não estou disponível, porque eu vou estar almoçando, né? E aí, se alguém marcar, por exemplo, uma reunião comigo, tentar marcar uma reunião comigo 1h da tarde e ver a minha disponibilidade, vai ver que a Celina não vai estar disponível naquele horário. Mas, para isso, é preciso que vocês tenham o hábito de colocar todos os compromissos no calendário. Quando eu digo todos, inclusive os compromissos pessoais. Eu tenho uma consulta médica. Você vai estar disponível para fazer reunião no horário da consulta médica? Muito provavelmente não. Então, marca no teu calendário aquele compromisso que você vai ter, né? Quando você cria uma reunião aqui no Teams, ele automaticamente já gera para você um convite para uma reunião no Teams. Se você fizer no Outlook, você tem que ir lá e marcar a opção que aquela reunião vai acontecer usando o Teams, para aí, sim, você ter um link para poder entrar na reunião, tá? Uma outra coisa bacana é você poder colocar recorrência numa reunião. Digamos que seja uma reunião de equipe, que seja uma reunião, sei lá, semanal, quinzenal. Você não precisa gerar um convite para cada dia da sua reunião. Você pode gerar uma recorrência a partir de um único convite de reunião. E aí você diz aqui, por exemplo, se há uma reunião que acontece diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, enfim, vou dizer que acontece semanalmente. Então, da forma que está aqui, ele vai ocorrer a cada terça-feira, a partir de 25/8, de 10 às 10h30, tá? Venho aqui, por exemplo, em enviar, e foi o convite para as pessoas participarem da minha reunião. Legal essa parte de reunião? Deixa eu só mostrar uma outra coisinha aqui no chat, para vocês verem. Aqui a gente tem o chat, né, que é diferente de equipe, então eu costumo brincar e falar que o chat é mais ou menos a comunicação mais informal que a gente tem, ou que deveria ocorrer com somente as comunicações informais, usando aquele outro aplicativo, que é o aplicativo com ícone verdinho, que começa com W. Se você usa o Teams e a tua organização usa o Teams, passa a criar o hábito de trocar essas mensagens pelo Teams, tá? Por quê? O Teams é uma ferramenta segura, é uma ferramenta corporativa, que ela pode ser auditada, né? Você tem todo o log diferente e não corre o risco de ser hackeada, como aquele outro aplicativo verdinho que começa com W, tá? E aqui também você pode criar chats de grupo, assim como você tem naquele outro aplicativo. Então, se você tem um chat de grupo da sua empresa, lá naquele outro aplicativo, e tua empresa usa o Teams, move aquele grupo de chat para cá, tá? E aqui vocês vão tratar de informações corporativas. Evitem, ao máximo, trocar informações corporativas, comerciais, de seus clientes, de seus negócios, usando o outro aplicativo. Vão trocar essa comunicação para ser feita aqui pelo Teams, tá bom? Até porque quando você vem aqui, por exemplo, eu estou num chat aqui, tem um chat, por exemplo, com o usuário da Celina, e digamos que aqui eu precise adicionar uma outra pessoa. Eu venho aqui no íconezinho de adicionar uma pessoa, vou colocar o nome, eu vou colocar, por exemplo, a Megan, e vou adicionar a Megan ao chat. O que o Teams faz? Ele abre uma nova janela de chat aqui, e aqui a gente começa o nosso chat, tá?
Lembra, esse aqui é um chat de grupo, então quando a gente vai aqui no formatar, eu não tenho aquele assunto como eu tenho no chat de equipe, tá bom? Mas o que eu tenho de diferencial aqui nesse chat de grupo, se eu for comparar com aquele outro chat do aplicativo Verdinho que começa com W? Se eu adicionar pessoas novas ao chat, eu vou adicionar aqui agora, por exemplo, o Alex. As opções que ele me mostra: não incluir o histórico de chat, que é o que acontece no outro aplicativo, ou eu posso incluir o histórico de chat de X dias para trás, ou eu posso incluir todo o histórico de chat. Ou seja, se eu já estou no chat, conversando aqui no grupo já há 10 dias, e eu preciso adicionar uma pessoa, né, que vai entrar no assunto agora, eu posso disponibilizar o histórico de todo o chat para essa nova pessoa, tá bom? E eu só venho aqui, adiciono, e aí, no caso, o Alex vai ter acesso a todo o histórico de chat. Só para finalizar, você pode vir aqui nesse lápis e dar um número para esse grupo de chat. Vou colocar aqui, por exemplo, workshop, e salvo. Pronto, esse chat é como aquele nome do grupo que a gente tem no outro aplicativo, ele já tem um nome aqui também, tá bom? Era isso, Marcos, já estourei meu tempo de novo. É muita coisa para Falo falar. muito, né? E a ferramenta tem muito recurso também, ajuda, né? Muito, muito, Mas muito. muito obrigado, muito bom, assim, dá uma noção de todo o poder, igual você falou, a gente usa muito pouco do que ele tem disponível, né? Uhum. E deu uma ajuda aí para o pessoal poder trabalhar e até ter mais rapidez, que num evento curto como esse, um hackathon, esse tipo de ferramenta ajuda muito. Sim. Agradecer a sua presença, o seu tempo e muito obrigado pelo conteúdo. Imagina, obrigado a vocês. Qualquer coisa que precisarem, podem me contactar lá pelo LinkedIn também, tá bom? Se Valeu, cuidem e até a próxima. Tchau, tchau. obrigado, até mais, Celina.